A franquia Dragon Ball, criada pelo lendário Akira Toriyama, é um ícone da cultura pop mundial. Sua influência se estende por décadas, mudando gerações de fãs e inspirando inúmeros outros animes e mangás. Com o sucesso estrondoso de Dragon Ball Z, a expectativa pela continuação era imensa e em 2015 Dragon Ball Super surgiu, prometendo novas aventuras e desafios para Goku e seus companheiros. No entanto, desde seu lançamento, a série tem sido alvo de debates acalorados entre os fãs, dividindo opiniões entre aqueles que consideram uma continuação digna e aqueles que criticam severamente. E hoje vamos analisar a fundo: Dragon Ball Super é realmente ruim? Portanto, não esqueça seu like e se inscreva no canal, que é de extrema importância. Rápido vídeo para fortalecer. E agora sim, deu like, se inscreveu. Então bora. A discussão sobre a qualidade de Dragon Ball não é trivial, envolve questões complexas sobre nostalgia, expectativa, evolução narrativa e a própria definição de bom e ruim em termos, é claro, de entretenimento. Porque para algumas pessoas a série peca por se afastar da essência de Dragon Ball original, apresentando arcos narrativos considerados arrastados, lutas bem longas e chatas. E olha que eu sou muito fã de lutas em Dragon Ball. E um desenvolvimento de personagem que é meio inconsistente, tirando alguns, por exemplo, como o Vegeta. Mas, por outro lado, para outros, Dragon Ball é brincadeira, hein? Dragon Ball Super representa uma evolução natural da franquia, incorporando novos elementos, expandindo o universo e oferecendo novas perspectivas sobre os personagens que já conhecemos. Então agora, com essa pequena análise que eu fiz aqui no meu roteiro, vamos buscar tentar equilibrar esses pontos de vista, considerando essas duas perspectivas, e vamos ver aqui qual que vai ganhar. É claro, vale ressaltar um pouquinho aqui sobre nostalgia, porque a nostalgia, cara, querendo ou não, desempenha um papel crucial na percepção de Dragon Ball Super, porque muitos fãs cresceram assistindo o Z, assim como eu, criando uma forte ligação emocional com a série. Principalmente com os personagens, como a série estabeleceu lá. Essa ligação pode sim e muito provavelmente vai influenciar a forma como a gente recebe e recebeu o Dragon Ball Super. Porque é quem acompanha o Z acaba se tornando mais crítico em relação a qualquer desvio da, como dizer, entre aspas, fórmula original. Porque a expectativa de uma continuação à altura do Z é alta. E cara, você fazer algo tão bom ou melhor que Dragon Ball Z é bem difícil. Até o Daima, que foi feito pelo Akira, não conseguiu. E meio que qualquer falha em atender essas expectativas de algo melhor que o Z pode gerar um certo desapontamento e, consequentemente, críticas negativas. No entanto, é importante considerar que a nostalgia não deve ser o único critério para avaliar a qualidade de uma obra, porque Dragon Ball Super, como qualquer outra série, tem que ser avaliada por seus próprios méritos, independentemente da sua relação com o passado. Cara, hoje eu tô falando bonito, velho, o que tá acontecendo? Então vamos lá, bora começar a falar sobre os aspectos positivos que temos em Dragon Ball Super. O primeiro deles é a expansão do universo de Dragon Ball. O Dragon Ball Super introduziu novos personagens, até que alguns bem carismáticos. Conseguiu evoluir alguns como Vegeta e novas transformações, adicionando uma profundidade e complexidade ao universo já estabelecido. A introdução de novos planetas, raças e Hakaishins expandiu todo o contexto da narrativa, oferecendo para a gente um cenário muito mais rico e diversificado para as aventuras de Goku e seus amigos. A exploração de conceitos como multiverso, cara, e a introdução de novos vilões poderosos como Black, por exemplo, contribuíram para a sensação de escala épica que a série buscava alcançar. O único problema é que estabeleceram tudo isso, mas não usaram, né? E os que usaram de forma simples e ruim. Mas falando em personagens, também temos evolução dos personagens, que embora haja certas críticas sobre a inconsistência no desenvolvimento de alguns personagens, cara, Dragon Ball Super também apresenta momentos de crescimento significativo para alguns. Eu vou dar um ponto extra aqui só para elogiar a jornada do Vegeta em particular, porque cara, essa evolução do Vegeta como guerreiro, sua crescente rivalidade com o Goku e se importar com Kiabi, isso ser gatilho pro Blue Evolution, isso é muito bom. Inclusive, falando sobre personagens evoluírem, também temos que dizer que a animação do Dragon Ball Super também evoluiu muito ao decorrer de toda a série, o que gerou lutas épicas e uma animação muito boa no Torneio do Poder, porque algumas lutas têm sim um ritmo muito ruim, mas a animação de Dragon Ball Super, especificamente como eu falei, Torneio do Poder, é indiscutivelmente impressionante. As sequências de lutas são visualmente muito bonitas, com efeitos especiais e coreografias bem elaboradas, que capturam a energia e a intensidade das lutas. Tô falando muito bonito, que isso? Tô falando muito bonito, que isso, mano, que isso? Mas enfim,
A qualidade da animação realmente tá muito boa. Repetindo mais uma vez, principalmente no torneio do poder. Mas é claro que agora chegou no momento, né? Aspectos negativos de Dragon Ball Super, que o primeiro é o seu ritmo. Uma das críticas mais comuns a Dragon Ball Super é seu ritmo irregular. Muitos arcos narrativos são considerados arrastados, lutas longas e repetitivas, chatas, que prejudicam o desenvolvimento da trama, tipo lutas da Ribriane, por exemplo. Um ponto negativo, o desenvolvimento incoerente para alguns personagens. Apesar de alguns personagens terem evoluído de forma significativa, novamente o Príncipe Vegeta, outros parecem ter sido deixados de lado ou tratados de forma inconsistente. Como por exemplo o Gohan, que foi jogado fora e no Super Hero do nada voltou ao auge, mesma coisa para o Piccolo, foi só sendo colocado de escanteio e no Super Hero voltou ao auge. O pior defeito que mais complica Dragon Ball Super é a previsibilidade na sua narrativa. Em alguns momentos, em vários na verdade, Dragon Ball Super parece assim bem previsível, sabe, com reviravoltas e desfechos que são facilmente antecipados pelo público. Por exemplo, o torneio do poder, cara, todo mundo já sabia que no final o Goku ia ganhar, tá ligado? A gente já sabia que o Vegeta ia derrubar o topo e o Goku ia vencer o Jiren, a gente já sabia disso. Então, mesmo sendo muito incrível, a falta de surpresa e repetição de formas narrativas já usadas anteriormente contribuem para que a série não inove o suficiente e que seja, consequentemente, alvo de crítica. E a pergunta fica, Dragon Ball Super é realmente um anime ruim? Isso não possui uma resposta simples, porque a série apresenta, como eu mostrei, tantos pontos positivos quanto negativos, e sua qualidade é bem subjetiva e depende da perspectiva de cada pessoa. Para quem, assim como eu, que cresceu vendo o DBZ, a nostalgia desempenha um papel crucial na avaliação da série, tornando a gente mais crítico em relação a qualquer desvio da forma original. Mas enfim, em última análise, a avaliação de DBS depende muito da tolerância do espectador a esses defeitos. Se você busca uma continuação fiel à forma de DBZ, com foco em lutas épicas, um desenvolvimento maravilhoso, pode se decepcionar um pouquinho. No entanto, se você está mais afim de aceitar suas falhas, as falhas do DBS, apreciar suas falhas e apreciar que também tem ponto positivo, como a expansão do universo, a qualidade de animação e afins, você pode encontrar um Dragon Ball Super até que bem legal e satisfatório. Dragon Ball Super está longe de ser uma obra-prima impecável, mas também não é ruim no sentido absoluto. É uma continuação complexa, ambiciosa, que tenta equilibrar a nostalgia com inovação. Falha aqui, falha ali, mas está lá. Então a resposta para a pergunta tema desse vídeo, Dragon Ball Super é realmente ruim, permanece aberta, é uma interpretação individual de cada pessoa. Então meu conselho é, dê uma chance para ver o Dragon Ball Super, tire você sua conclusão, vale a pena? Que bom, não vale a pena, você não vai perder tua vida porque ainda é Dragon Ball, tá ligado? Ainda assim, assistir é sempre interessante.